irmãos, aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Cláudio Carvalho, pastor Cláudio. Seja bem-vindo ao meu escritório. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos acerca do que é o satanismo e a sua origem. Amém? Em nome de Jesus. Qual foi a origem do satanismo? Ou seja, vamos lá, a etimologia. A etimologia é o significado a origem, o significado das palavras. O satanismo vem de Satanás. Satã, ou seja, biblicamente, adversário, acusador, opositor legal, acusador diante do tribunal. Nos textos hebraicos, originalmente, era um título funcional, não nome próprio. Com o desenvolvimento da teologia judaica intertestamentária, tornou-se um ser pessoal. No grego do Novo Testamento, Satanás, diabolos, significa difamador, caluniador, o maligno. O satanismo, a sua etimologia, Satã significa adversário. Ou seja, satanismo significa um sistema religioso, filosófico ou ritual que se relaciona com a figura de Satanás, seja adorando ou reinterpretando ou usando como símbolo. E qual é a origem histórica do satanismo? A origem histórica do satanismo é um equívoco pensar que o satanismo organizado surgiu na Idade Antiga. O satanismo como religião estruturada é moderno no século XX, mas a ideia de Satanás tem camadas históricas muito anteriores. Mas vamos lá por partes, né? Na antiguidade, a inexistência do satanismo como religião. Agora, podemos dizer satanismo pagão. Há muitas religiões pagãs que provêm do próprio Satanás. Mas em si, a religião luciferiana satanista, com uma visão, um rito, uma identidade filosófica ritualística religiosa ao Satanás. Aí surgiu no século XX. Na antiguidade, a inexistência do satanismo como religião. Ou seja, podemos dizer outras seitas, outras religiões pagãs, como culto à divindade a Baal, a Astarote, a Moloque, práticas ocultistas, magia, necromancia, lidar com mortos, peço perdão, rituais proibidos pela Torá, né, pelo Velho Testamento, Levítico 17, versículo 20. Na Idade Média, a criação do satanista imaginado, a ideia de adoradores do diabo, surge na Idade Média frequentemente por perseguições, rumores, lendas, perseguições contra grupos minoritários, até mesmo a Inquisição Católica Apostólica Romana. Os Wiccas, antigos hereges, templários e até cristãos que foram acusados por satanismo, paganismo. Na Inquisição houve muito isso, na Idade das Trevas. No século XX, no século XIX, o romanticismo e o nascimento do Satanás libertário, ou seja, no século XIX, romantismo e o nascimento do Satanás libertário, ou seja, como poetas como Lord Byron, Baudelaire, Shelley, William Blake,
Satanás passa a ser visto como um símbolo anti-autoritário, rebelde, romântico, existencial e heróico. Mas ainda não era religião, era metáfora literária, uma poesia literária. Em si, religiosidade, religião satanista luciferiana partiu mesmo a partir do século XX. No século XX, o nascimento oficial do satanismo moderno. O satanismo moderno começa em 1966. Aí em si nasce, filosoficamente, religiosamente, o satanismo. Com Anton Szandor Lavey. Difícil a pronúncia. Anton Szandor Lavey, fundador da Igreja Satânica, Church of Satan, Igreja de Satanás dos Estados Unidos. Ele inaugura o satanismo laveiano, também chamado satanismo ateu. Depois dele veio o Temple of Set, Michael Aquino, em 1975. Depois veio a Order of Nine Angels, no ano 1970, satanismo extremo. Depois veio Satanic Temple, em 2013, ativismo político ateu. Agora sim se pode falar de satanismo organizado como religião em si. Tipos de satanismo. Existem 3 grandes vertentes do satanismo. O satanismo laveiano, que é o ateu, e o satanismo filosófico. O fundador, por Anton Lavey. As características. Quais são as características? Não acredita em Satanás como ser real. Usa Satanás como um símbolo de individualismo, autoglorificação, egoísmo, hedonismo, libertinagem moral. O homem é o seu próprio Deus. Isso também, o homem é o seu próprio Deus, isso vem de Aleister Crowley, um dos maiores ocultista de magia negra satânico do mundo, Aleister Crowley, a qual ele escreveu o livro Telema. O livro Telema, a qual ele disse, tudo podes, essa é a lei, você pode fazer o que você quiser, essa é a lei. Mas vamos lá, o livro central da Bíblia Satânica surgiu no ano de 1969. E quais são as doutrinas principais da Bíblia satânica? Autodivinização, se autodivina. Rejeição da unidade cristã. Prazer acima das normas morais. O prazer está acima das leis. O prazer está acima de tudo. Vingança no lugar do perdão. Faça o que quiser, mas não seja destruído. Magia como psicodrama, ou seja, não espiritual. O satanismo ateísta espiritual, oculto ao ser de Satanás. É o satanismo em sentido literário. Satanás é considerado uma entidade real. Adoram-no como Deus ou libertador. Orações, pactos, rituais e magia negra real. Busca de poder, revelações ocultas e autonomia moral absoluta. Essa vertente é muito variada e sem estrutura única. Ou seja, é variada, há multiplicidade. O satanismo ocultista esotérico ONA. Ou seja, Order of Nine Angles, Inglaterra, anos 1970, foi aí onde surgiu. Vincula-se a rituais perigosos, magia caótica, anticristianismo ativo, fervorosamente são contra o cristianismo.
Exaltação da violência em algumas células extremistas. É o satanismo mais radical e perigoso, segundo os estudiosos. Principais doutrinas dos satanistas. Apesar das divergências, há eixos comuns. A autodivinização, o homem é o seu próprio Deus. Contrário ao bíblico, não tereis outros deuses diante de mim. A rejeição da moral bíblica. Rejeito o amor ao próximo, exaltação do ego, vingança como virtude, rejeição da humildade, valorização da luxúria e o orgulho. Liberdade sem limites, ou seja, libertinagem, fazer o que quiser. Fazem oposição direta a tudo que Cristo ensinou. Domínio próprio, santidade, sacrifício, obediência e vida comunitária. A magia. Lavey chama de psicodrama, outro chama de invocação. O anticristianismo. Toda forma de satanismo é anticristã, é anti-evangélica, é contrária à luz, é contrária à santidade, afirmadora do pecado como liberdade. Ou seja, dizendo que o pecado é liberdade, é a libertinagem. Só que a Bíblia vai refutar essas heresias infernais, essa doutrina satânica. A Bíblia afirma que Satanás é criatura e não Deus. Ezequiel 28, Jó capítulo 1. Cristo derrotou Satanás na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14 ao versículo 15. Hebreus capítulo 2, versículo 14. O poder de Deus é absoluto. Aleluia. Salmo 115, versículo 3. O diabo será destruído. Apocalipse 20, versículo 10. A autonomia absoluta leva à perdição. Provérbios 14, 12. O homem não é Deus. Isaías 43, 10. A humildade é a marca do reino de Deus. Mateus 5, versículo 13 ao versículo 12. Amar é mandamento universal de Deus. João capítulo 13, versículo 34. A cruz é a vitória final. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. O resumo final, ou seja, o satanismo não é uma religião antiga, é uma invenção moderna do ano 1966, com raízes literárias e filosóficas anteriores. Suas doutrinas exaltam o ego, negam a cruz, rejeitam a santidade, transformam o pecado em liberdade, reinterpretam o mal como autonomia, contradizem o evangelho em seus fundamentos. Do ponto de vista apologético cristão, o satanismo é antítese do cristianismo. O homem no trono em vez de Deus, o orgulho no lugar da cruz, o desejo no lugar da santidade. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus Cristo, aqui é o seu irmão em Cristo, o pastor Cláudio Carvalho. E eu falei um pouco sobre o satanismo. Não esqueça de compartilhar, deixar seu like, se inscrever no canal. Deixe seu comentário. Assim que possível, farei mais vídeos referente a esses, né? Apologética, heresiologia contra as heresias e suas religiões pagãs. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.